Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, está começando o mês. Eu espero que esse mês seja muito proveitoso para a gente aqui, para você, para sua família em casa. Está começando também a mesa de debates. Eu te convido a ficar com a gente até o final do nosso programa, até meio-dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre dois espaços que oferecem um trabalho muito importante para a população de Juiz de Fora e do país inteiro, a ADESG e o AA. Você aí de casa já sabe, pode participar com a gente aqui no nosso programa, só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo 988924905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Neuza, você por aqui? Quanto tempo? Tá virando hábito esse negócio, estava ontem, está hoje. Vai acabar comprando essa cadeira aqui. Vamos fechar aqui a semana toda então, tá? Bom dia, Zé Luz. Que bom trabalhar com você hoje. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, você que está em casa. E olha, toda vez que eu posso estar aqui é uma alegria, com certeza. Hoje é uma mesa de grandes, né, Zé Lúcio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Neuza, que é minha companheira, né, do Rotariana também. É uma alegria, viu? Acho que até, né, uma dama aqui no programa é sempre mais importante. O programa fica mais alegre, né? Fica mais florido, então isso é muito importante. É uma satisfação, viu, Neuza? Obrigada, participar dessa bancada com uma pessoa tão importante que tem boas ideias, traz sempre algo de útil para os telespectadores. Obrigada. Eu gostaria também de dar um bom dia aos nossos telespectadores, né? Senhoras telespectadores e senhores telespectadores, que você falou, o mês de agosto é um mês que sempre preocupa, né, o coronel? Porque na história do Brasil aí a gente sabe que, né, o 24 com Getúlio Vargas, amanhã nós vamos ter uma votação muito, né, talvez, né, se tiver quórum, evidentemente, que pode aí mudar um pouquinho a história do Brasil. Então eu sinceramente acho que vai ser um mês bem turbulento, a gente tem que ficar muito atento a isso aí, né? Venezuela, infelizmente, está tendo lá modificações na estrutura, então isso pode repercutir aqui no Brasil. Zé, e ontem a gente conversou, nós tivemos um programa de 1 hora sobre a possível votação de amanhã, né, e sobre os desdobramentos que isso poderia causar. Se você não acompanhou o nosso programa ontem, você pode ter acesso a ele nas nossas redes sociais, no site do Diário Regional ou no aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular, de um jeito muito simples, só procurar na Apple Store ou no Google Play. Eu apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. Está aqui o Coronel Carlos Alfredo Queiroz, que é delegado da ADESG. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar retornando aqui à nossa mesa de debate. Figuras tão importantes, tão inteligentes, tão bem posicionadas na nossa sociedade. E eu acho que vai ser um programa bem proveitoso, porque, da minha parte, vou falar um pouco sobre a nossa Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que está perto de completar 50 anos de atividade aqui em Juiz de Fora. Perfeito, é um prazer receber o senhor. Muito obrigado. A gente recebe também o Pedro Henrique Piazzi, que veio como representante do AA, né? Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, é um prazer estar retornando aqui à mesa, né? E para falar do trabalho, né, que é prestado à comunidade pelos Alcoólicos Anônimos. Então é um prazer, vamos estar aqui para a gente poder debater um pouquinho, falar sobre essa doença que é o alcoolismo. Obrigado. Bom, a ADESG é considerada utilidade pública por decreto desde 54, só 3 anos após a fundação em 51. É uma sociedade civil sem fins lucrativos de duração ilimitada. A partir de agora você vai entender um pouco mais sobre a estrutura e os trabalhos realizados por essa organização. Coronel, explica pra gente um pouco, o senhor já introduziu a ADESG, né? Mas explicar o que é, o que significa a sigla, para que as pessoas entenderem. Eu, particularmente, não conhecia. E fiquei feliz em conhecer. Não vai conhecer, não conhecia até o ano que vem que você vai fazer o ciclo da ADESG, com certeza. Ah, é? É lógico. Então tá, já vamos prever nesse futuro aí. A ADESG é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E antes nós temos que nos reportar o que é a Escola Superior de Guerra. É uma entidade que foi criada em 1949, e fruto da ida da nossa Força Expedicionária Brasileira aos campos da Itália, e os diversos oficiais que lá estiveram perceberam o grau de complexidade que era a guerra, principalmente aquele final da guerra onde houve o desembarque na Normandia e a derrocada do exército alemão.
E aquele preparativo e aquela execução daquelas operações só poderia se realizar se um país ou um conjunto de países tivesse uma organização em planejamento e execução a um nível excepcional que permitisse um tamanho aporte de força armada no território europeu, né, e a consequente vitória. E isso daí estava atrelado a um sistema de planejamento e a um método de planejamento muito eficaz. E essa ideia veio para o Brasil com os generais da nossa FEB, e a partir de 1949 apareceu a Escola Superior de Guerra, que se dedicava a um planejamento estratégico da nação, não com a finalidade da guerra, que foi anteriormente levantada, mas o desenvolvimento do país e um método de planejamento da ação política, porque até aquela data as nossas ações políticas eram regidas pelo método dos pareceres. Se a pessoa, um governo, quisesse executar uma ação política qualquer, ela encomendava um parecer a uma pessoa que era de notório saber, ou uma organização que tivesse qualquer vínculo, qualquer base para executar aquele planejamento. Com o método do planejamento da Escola Superior de Guerra e toda a base implantada, né, através da sua doutrina, nós tivemos um novo patamar de planejamento da ação política no Brasil. É uma ação que vai dar 100% certo? Claro que não. Mas quem não seguir aqueles planejamentos, aquela ação, possivelmente vai dar errado. Então, o percentual de acerto é muito grande. Então, essa é a finalidade da Escola Superior de Guerra, que depois apareceram as ADESG para difundir esses estudos e esse planejamento. Ô, Coronel, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa história política, social e econômica, né? Eu fui militar, fui oficial do Exército, e a gente sabe que esse pensamento da Escola Superior de Guerra era muito importante em um determinado momento da história do Brasil, como o senhor citou, com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou na Itália, e as questões aqui, nós tínhamos empresas estatais estratégicas, como a usina na siderurgia, a usina nacional, que foi criada aí nesse período de guerra, a questão do petróleo, telefonia, a gente vê que isso está sendo tudo passado para as outras mãos, deixou de ser, né, do Estado e são privatizados. E a gente sabe que a Escola Superior, a doutrina da Escola Superior de Guerra, ela está centrada na soberania nacional, na defesa das leis, da Constituição e nas questões morais, éticas e tudo mais. E nós estamos num momento agora que a gente, com a rede social, a gente percebe claramente que o povo está preocupado, o povo está assim, quem que vai nos socorrer, porque a classe política está desmoralizada, o presidente está envolvido aí em questão de investigação, cuja votação vai ser amanhã, e a preocupação dentro dessa doutrina da Escola Superior de Guerra. Muitos querem uma intervenção constitucional militar, tal artigo 142, previsto na Constituição, devido à anarquia, à insegurança reinante no país, à falta de hierarquia, e tem outros que até pensam na época do golpe militar, que achou que o Exército fez grandes obras, fez grandes investimentos, a situação naquela época, quem viveu, evidentemente, era melhor. Qual que é a visão dentro da doutrina da Escola Superior de Guerra no momento? Deve-se respeitar a Constituição? Seria o melhor convocar uma das autoridades dos três poderes, fazer a convocação de uma intervenção constitucional militar? Qual que é a visão de neutralidade ou a Escola Superior de Guerra e a ADESG tem uma visão diferente? Zé Luz, a ESG e a ADESG, ela não tem a função de ditar uma doutrina, de um planejamento para que o governo siga. É bem verdade que nos governos militares, e a gente gosta sempre de frisar, governos militares, porque nós não aceitamos ditadura, talvez o povo brasileiro não saiba o que é uma ditadura, e você se referiu à Venezuela agora, e ontem morreram 11 na rua, 11. E talvez
ninguém tenha condição de dizer que a Venezuela esteja numa ditadura. Então, a visão dos governos militares, a ESG realmente tinha uma capacidade, através, inclusive, do general Golbery, do Couto Silva, de influenciar, de dar o planejamento das ações do governo. Com a entrada do término dos governos militares, a Escola Superior de Guerra foi deixada um pouco de lado. Inclusive uma orquestração para que isso realmente acontecesse. E outros métodos de planejamento, de ações, foram implementadas e a Escola Superior de Guerra passa a ser, juntamente com a DESG, um elemento que fornece uma capacitação para que os nossos elementos possam, da melhor maneira possível, interpretar o momento atual, nacional e internacional, e fazer com que esse pessoal possa, nas melhores condições, assessorar uma empresa pública ou uma empresa privada. Então, a ESG, a DESG, ela tem a finalidade, no momento, de melhor formar um quadro, os elementos com capacidade crítica de debater o momento atual. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. A gente já volta com a mesa de debates. Não sai daí, não. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Neuza, eu queria que você explicasse para as pessoas rapidinho o porquê da sua volta aqui, da sua relação com a DESG e também um desafio ainda maior. Ontem no programa, não sei se você se lembra, eu perguntei onde que o brasileiro conseguiria buscar informações seguras sobre como se informar sobre a atual situação do país. E vocês ajudariam essas pessoas que são sedentas, que precisam desse conhecimento? Eu estou aqui hoje porque eu fiz muita questão de trazer o coronel aqui nesse momento. A história a história da DESG. Você é presidente? Não, o presidente é o coronel. O delegado. O delegado é o coronel. Lá a nossa hierarquia é diferente. Ah, tá. Como eu sou desguiana há muitos anos, e eu sou assim, uma fã do trabalho que a DESG faz, porque eu sinto que a gente se beneficia muito com ele, eu acho que todo brasileiro devia ter essa oportunidade de passar pela DESG. Porque você só ama aquilo que você conhece. Entendeu? Se você conhecer o que é o Brasil, o seu potencial, do que nós podemos fazer, o que isso pode reverter em benefício para nós, entendeu? Porque você conhecendo, você ajuda aquilo a florescer. Eu acho que isso faz falta, principalmente no meio político. O político nosso nunca fez uma DESG, dificilmente. Nós temos, né, alguns que tiveram esse privilégio, mas hoje não é hábito isso. Devia ser obrigatório, porque a pessoa vai para lá para defender uma causa que ele não conhece, entendeu? E ele defende errado, ele defende os seus interesses, entendeu? Tirando proveito do país. Não é assim que a coisa vai funcionar. Então, eu pedi ao coronel que hoje viesse aqui para a gente explicar a utilidade prática que tem a DESG, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, onde as pessoas precisam se informar melhor sobre a DESG, não só para ir para a rua defender uma causa, como ir para um parlamento defender, representar uma sociedade. Você entendeu? Então, ninguém melhor do que o coronel para dizer o porquê que a DESG é tão importante, o que aborda num curso da DESG, o que a DESG está pretendendo fazer. Esse ano ainda a gente vai fazer coisa importante aqui na cidade, e para o ano que vem nós vamos fazer o tal curso que a DESG dá uma vez por ano, entendeu? E é isso que eu queria que o coronel colocasse para as pessoas, para que elas saibam que existe onde buscar informação segura, porque o papo aqui ontem era esse. Onde, porque na internet você escuta muita coisa, você lê muita coisa, nem tudo é confiável. Onde que você vai ouvir verdades?
num lugar especializado que tem interesse maior que é servir o país. Faz favor, coronel, por favor. Deixa eu só aproveitar essa carona, por causa do tempo, coronel, dentro desse pensamento dela, eu quero agradecer, várias vezes eu fui convidado para fazer o ciclo da DESG aí, mas infelizmente, devido aos meus compromissos, eu não tive tempo, mas espero ainda ser convidado novamente e poder participar desse ciclo de palestras da DESG, que é muito importante. E só queria importante que dentro da DESG eu já vi várias outras palestras, abordagem sobre a Amazônia, sobre as nossas riquezas, sobre a estratégia de defesa e soberania, e vai se iniciar um novo ciclo, né? Gostaria que o senhor abordasse também essas questões, sobretudo a Amazônia e soberania são os temas, e estratégia de defesa nacional são os principais. Eu queria, inclusive, reiniciar minha fala dizendo que a DESG, no dia 7 de dezembro deste ano, vai dar posse a um novo presidente nacional da DESG. E aqui em Juiz de Fora nós tivemos o grande prazer de convidar a jornalista Neuza Bernardi para, no biênio 2018-2019, liderar as ações da DESG aqui em Juiz de Fora. Tenho certeza que a escolha foi excepcional, não mérito meu, mas pelos méritos da Neuza, que eu sei que vai dar uma nova visão das coisas da DESG. Muito obrigado, coronel, pela confiança. Parabéns, Neuza. É realmente uma pessoa preparada, né? Para exatamente ser a nova delegada da DESG. Então, a notícia é muito importante, estou sabendo neste momento. Parabéns. Só vai dar certo se vocês estiverem juntos comigo. Sucesso. Porque mas que você não vai abandonar a gente depois que você começar. Pelo contrário, é que eu vou estar aqui todo dia contando coisa boa. Aí é que vou. E de maneira que, então, nós vamos iniciar um novo ciclo de vida de ADESG a partir do dia 7 de dezembro, aqui em Juiz de Fora, com a Neuza. E sobre a ADESG, né, nós temos sempre essa preocupação de preparar a massa crítica para ver, para sentir, e como diz aqui, eu estou até com um documento aqui da ESG na minha mão, compreender os cursos da ADESG e da ESG, compreender as realidades nacional e internacional. Entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer na DESG. Baseado em quê? Baseado no início, nos fundamentos da ESG, do pensamento nacional. A ESG tem uma doutrina que foi deixada um pouco de lado, porque as coisas evoluem, né? A gente nunca, diz uma pesquisadora paulista, que as coisas nunca permanecem como estão. Ou elas vão melhorar ou vão piorar. E nós acho que melhoramos utilizando essa nova concepção, tirar um pouco daquele negócio de doutrina, porque, inclusive, aqui em Juiz de Fora, tinha um dito que dizia: você vai ser doutrinado pela DESG? Não acontece isso. E mesmo doutrina é um nome feio, mas existe a doutrina da Igreja Católica, né? Existia a doutrina do Partido Comunista, que ainda não morreu, mas está relegado a um segundo plano, né? O terceiro ou quarto, não sei, né? Se você conhecesse, né, coronel, o trabalho que a DESG faz, você entenderia, por exemplo, essa intervenção militar agora, o que é pedir ajuda a uma instituição que tem um planejamento inteligente. Você sabe quando você entrega os pontos e diz: olha, ajuda a gente aqui a pensar como é que vamos sair dessa. Não, coronel? Eu não conhecia até então, e eu quero fazer umas perguntas de uma pessoa que é leiga quando o assunto é a DESG. Já que está relacionado à Escola Superior de Guerra, mas quer incentivar o conhecimento, o patriotismo na população, então qualquer pessoa pode ter acesso. Onde que fica a DESG aqui em Juiz de Fora? Como ter mais informações a respeito dela? É isso aí, coronel. Pode passar o nosso recado. A nossa DESG nós estamos nos mudando com a boa informação. Nós estamos indo para o Círculo Militar. Nós conseguimos uma dependência lá do Círculo Militar, então a DESG está se juntando ao Círculo Militar, que também é outro pensamento que existe, porque hoje em dia esse negócio de clube, de círculo militar, é uma coisa complicada, né?
porque a vida mudou. A vida mudou. Há 40 anos, há 30 anos atrás, não existia Netflix, não existia futebol quarta-feira, transmitindo direto, né? Segunda, Premiere, segunda-feira. Ontem nós tivemos, né? Inclusive, fiquei muito triste com a derrota do Vasco, né? Mas não tinha. E hoje isso é uma verdade, entendeu? Hoje isso é uma verdade, existe. No outro dia eu estive lendo que o WhatsApp existe há 5 anos. Há 5 anos, e ele fez uma transformação no mundo inteiro. A ponto de médicos estarem receitando pelo WhatsApp e as mães consultando os médicos. E a justiça também já está fazendo intimações através do WhatsApp então, também. O comércio, tudo então, todos nós mudamos, então o Círculo Militar também mudou, a DESG também está mudando. Agora, eu queria ressaltar um ponto importante da DESG, é o seguinte: nós fazemos visitas, mas não é visita com o intuito de passeio de turismo. Nós, no dia 25 de agosto, agora, nós vamos à Companhia Siderúrgica Nacional, a Neuza já está inscrita por aí, e vamos levar, inclusive, 20 alunos da Universo para abrir esse. E o que nós vamos fazer na Siderúrgica Nacional? Teoricamente, a gente vai avaliar o poder nacional expresso pela Siderúrgica Nacional. Nós vamos lá fazer a visita, turismo, vai ter um café gostoso, mas nós vamos avaliar a Siderúrgica Nacional, não a ponto de ser uma avaliação técnica, né? Mas uma avaliação dentro de um sistema holístico de informações. Inclusive, eu já fui e você não faz ideia de lá de fora o potencial que a gente tem, entendeu? Para que serve aquilo? Por que é tão importante, né, a nível de Brasil? E quando a gente visita lá, fica caracterizado o seguinte: lá não é permitida a entrada das pessoas. Nós somos os privilegiados, inclusive porque somos a DESG, porque sabe que é uma instituição de ensino e de estudo sobre o potencial brasileiro. Assim também nós vamos, né, em outubro, vamos à Embraer. Em outubro também está previsto a gente ir à AMAN. Todas essas visitas eu já fiz, eu sei da utilidade que tem. Porque você olha a AMAN do lado de fora, isso é um cartel, né? Você não faz ideia a potência que é aquilo e a formação de qualidade que sai dali. Entendeu? Então, as pessoas não conhecem o que a gente tem. A função principal da DESG é fazer conhecer quem somos e para que servimos se formos bem aproveitados. Mas aí você falou que esses lugares têm a entrada restrita. Como que a população vai conhecer se não tem acesso? Se ela for a desguiana, ela entra lá. Realmente é isso que a desguiana difunde, né? Informação como você está fazendo agora, né? Como se a gente for rotariano, a gente entra na ONU, né? Claro. Não. Nós vamos no dia 4 de outubro, nós vamos na AMAN, vamos pernoitar em São José dos Campos. E no dia 5, pela manhã, a gente vai ao Museu Aeroespacial Brasileiro. E à tarde, nós passamos a tarde toda dentro da Embraer, que é a empresa de maior vulto tecnológico no mundo, representando o Brasil. Quem vai na Embraer? É o que a Neuza falou, é a DESG. É a DESG que vai. Porque se você for não discriminando ninguém, depreciando ninguém, todo mundo é igual perante a lei. Mas se você for pelos caminhos normais, a Embraer tem tanta solicitação que ela privilegia aqueles que dão o seu esforço realmente para o estudo das coisas do Brasil. E a DESG vai, então, conhecer a Embraer, e muita gente diz, um adesguiano ano passado disse: olha, eu já vi carro 0 quilômetro na concessionária, mas avião 0 quilômetro no hangar eu nunca vi, estou vendo agora. Bom, então, a gente vê aqui durante o nosso programa que só vantagens em fazer parte da DESG. Eu já desejo para vocês uma ótima viagem. Só posso fazer um comercialzinho dessa viagem? Sim. É que ela não está restrita também tão somente ao público da DESG. Nós estamos aceitando, dentro do limite que nós temos de vaga, se alguém mostrar desejo de conhecer a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma coisa excepcional, e no dia seguinte conhecer esse complexo da Embraer,
entre em contato conosco, que a gente tem o maior prazer em fazer um contato com esse pessoal que não conhece a DESG, que passa a conhecer. Qual que é o contato? Nós estamos na DESG, telefone 3215-8080, e até o final do mês nós estamos ali na Avenida Rio Branco, 2390, sala 1008, aquele edifício Horácio Dias Moreira, né? Ali em frente à Rua Santa Rita. Nós estamos lá à tarde, e quem quiser, eu quero participar dessa viagem. Tendo uma disponibilidade. De agora em diante, eu me comprometo a estar trazendo as informações sobre a DESG para a gente ir conversando aqui. Sim. E orientar as pessoas que têm interesse, porque isso é de utilidade pública. Perfeito. Não é comercial. A DESG não tem fins lucrativos. Ou informando as pessoas que querem fazer os ciclos, que querem fazer alguma coisa. Eu já vou passar a conversar sempre aqui sobre isso. A casa está aberta, tá, Neuza? Para voltar com vocês obrigada. E outros representantes da DESG. A gente vai ali para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí, não.